paz do Senhor, é com muita alegria que damos início ao nosso momento especial, Acessibilidade em Ação. Este programa nasce do compromisso da Igreja com a acessibilidade, o cuidado e o ensino acessível da Palavra de Deus a todos, sem exceção. Na Escola Bíblica Dominical, temos visto o quanto é essencial que cada aluno, cada um que esteja ali, independentemente de suas limitações, possa aprender, participar e crescer no conhecimento da palavra. E é justamente por isso que estamos aqui hoje para conhecer melhor os recursos adaptados que tornam isso possível. E para enriquecer esta conversa, temos conosco a irmã Miriam, é professora da EBD e profissional na área de acessibilidade. Ela tem contribuído de uma forma significativa para que este trabalho aconteça. Vamos então falar com a nossa irmã Miriam. Miriam, seja muito bem-vinda, Miriam. Pode se apresentar e compartilhar um pouco sobre a sua trajetória com a acessibilidade na igreja e na educação. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmã Leonice. Desde já eu agradeço pelo convite. Conforme a irmã Leonice falou, eu sou Miriam Rezuzzi, já trabalho com acessibilidade nas igrejas, também na minha área profissional, na minha vida profissional externa à igreja. Eu também trabalho com acessibilidade e inclusão, sou bióloga, pedagoga, com especialidades na área de educação especial e tecnologias, e também mestre pela Fiocruz em Biociências de Saúde, com pesquisa voltada também para recursos e materiais mais acessíveis, que possam trazer mais segurança à aprendizagem de crianças que têm barreiras na aprendizagem. Mas o mais importante é saber que eu sou professora de classe na igreja, glória a Deus por isso, e dentro dessas classes a gente pode fazer um trabalho mais acessível, que é o que acontece no nosso dia a dia. A gente trabalha com acessibilidade tanto nos manaíns, como nas igrejas, oficinas, dando condições a essas pessoas de compreenderem melhor a palavra de Deus. Graças a Deus que nós temos esse trabalho nas nossas igrejas. Muito obrigada, irmã Miriam. Muito bom ouvir a sua caminhada e perceber como o Senhor tem conduzido este trabalho com tanto cuidado e propósito. Para começarmos a nossa conversa, gostaríamos de entender melhor por que, Miriam, por que surgiu a necessidade da comunicação alternativa na igreja? Irmã Leonice, a comunicação alternativa é uma área de estudos e técnicas que permitem criar métodos para que pessoas com deficiência possam se comunicar melhor e possam compreender melhor a informação. Essas técnicas, elas abrangem recursos que façam que a troca de mensagem ela não aconteça somente de um modo tradicional, ela aconteça fornecendo interação, condições para que a pessoa possa compreender a fala, a escrita, a informação. Isso normalmente para pessoas com autismo, deficiência intelectual, entre outras barreiras que dificultam a comunicação. E a igreja, ela também percebeu que há uma necessidade de ter essa comunicação para as nossas aulas, para que as informações possam chegar com clareza às nossas crianças, adolescentes, intermediários, idosos, que precisam de uma comunicação mais clara, mais ampla e mais acessível, para que eles possam compreender melhor a palavra de Deus. E por isso nós temos no meio da igreja também essas formas de trabalhar com recursos mais acessíveis. Que importante, Miriam, essa explicação. A comunicação alternativa realmente tem sido uma ponte poderosa para que vidas sejam alcançadas. E é maravilhoso ver que, mesmo diante de limitações na fala ou na escrita, o Senhor tem aberto caminhos para que todos possam se expressar e receber a sua palavra. Vamos seguir com a nossa conversa, Miriam? Miriam, como a igreja tem trabalhado a comunicação alternativa nas aulas da Escola Bíblica Dominical? Então, irmã Leonice, através do site da ICM CIAS, na parte de acessibilidade, nos canais da igreja, YouTube, TV Manaim, grupos de WhatsApp, a gente trabalha divulgando, compartilhando essas informações que são disponibilizadas no site. Estamos vivendo um momento de muitas experiências com o Senhor a cada aula. Pessoas que antes não tinham acesso à palavra de Deus, devido a diversas barreiras na comunicação. Hoje elas estão tendo a oportunidade de aprender, compreender e viver experiências com Deus, experiências com ensino mais claro
e acessível, compreendendo melhor a vontade do Senhor. Glória a Deus, Miriam, que maravilha! É muito bom saber que, por meio dos canais da igreja, como o site da acessibilidade, site das CIAs, YouTube, TV Manaim e grupos de WhatsApp, tantas pessoas estão tendo acesso à palavra de Deus. O Senhor tem feito maravilhas e cada aula se torna uma oportunidade para que pessoas, que precisam de acessibilidade possam entender melhor a palavra de Deus. Mire, agora nós vamos entender um pouco, você vai falar para a gente aqui vamos falar mais sobre os recursos utilizados, De que forma os recursos adaptados contribuem para a inclusão e a acessibilidade dos alunos com deficiência. Então, todos os recursos adaptados, eles contribuem para que essa pessoa tenha um acesso mais claro da informação. Então, eu estou envolvendo ali os múltiplos sentidos, então fica mais fácil para que a pessoa possa compreender a mensagem, a informação, até mesmo sem ruídos. Essa mensagem é direta, eu não vou ter ali bloqueios ou ruídos para que ela possa chegar, para que a pessoa possa compreender melhor. Eu vou dar um exemplo. Aqui nós temos uma imagem, que estava na nossa aula dessa semana, que fala que quando Samuel chegou na casa de Jessé, lá tinha 7 irmãos, mas o menor, Davi, que era de baixa estatura, era ruivo, ele estava no campo. Olha que incrível. Mostra como estava o coração de Davi. Mostra que Davi ele guardava a palavra, tá vendo? É uma comunicação direta. Ou um recurso em 3D, 2D, para que a criança possa ter o acesso, possa tocar, possa manusear. Ela vai fazer conexão com a informação. Esse método, esses recursos, tendem a promover o ensino de forma eficaz. São métodos que a gente chama de ativos. É uma aprendizagem mais significativa porque faz sentido para a pessoa. A pessoa que precisa desse acesso, de uma comunicação mais clara, para ela vai facilitar. Então, são recursos que facilitam a compreensão da palavra de Deus. Que bênção, Miriam! Esses recursos adaptados não apenas facilitam o aprendizado, mas também revelam o cuidado do Senhor com cada detalhe. E é lindo, ver crianças, intermediários, adolescentes e adultos crescendo no conhecimento da palavra de forma acessível e significativa. Vamos agora, Miriam, conhecer mais quem está por trás dessa produção, Quem é o responsável pela produção e adaptação desses materiais, Miriam? Fala pra gente. Irmã Leonice, nós temos a oportunidade de ter na equipe, para a produção desses materiais e recursos, pessoas, servas do Senhor, que fazem um trabalho voluntário, que são da área de saúde, da educação, e que elas se disponibilizaram a produzir esses materiais. São irmãs que têm o conhecimento técnico, mas também têm o conhecimento da palavra de Deus, têm um chamado e se dispuseram a produzir materiais para facilitar a compreensão da palavra de Deus. Que maravilha, Louvamos a Deus por cada servo e serva que se dedica com tanto amor e preparo a este trabalho. E é a obra do Senhor, sendo realizada na vida destes irmãos para que a palavra de Deus seja revelada. Miriam, para finalizar nossa conversa, vamos entender melhor a estrutura pedagógica dos materiais. Vamos verificar por que o material é dividido, que você falou, em 5 níveis, O que cada nível dessa divisão representa, Miriam? Leonice, essa é uma pergunta recorrente entre os professores. Por que 5 níveis de suporte? Esses níveis estão de acordo com a necessidade das crianças e muitas vezes nós não sabemos qual é a necessidade das crianças, adolescentes, jovens, adultos das diversas igrejas. Então tem igreja que vai precisar de um nível de suporte 1, que é aquele que não precisa de uma aula mais reduzida, é uma aula que eu posso utilizar mais imagens, mais informações, porque a criança ela não tem uma necessidade mais profunda de um acesso à palavra de Deus. Então ela consegue compreender melhor com uma mensagem mais complexa, com mais informações. Já o nível 5 é uma criança que muitas vezes ela vai precisar de um tempo reduzido de aula, a informação para ela vai ter que ser bem reduzida, a imagem vai ser bem direta, poucas imagens, pouca informação,
um tempo de aula mais curto. Então as irmãs pensaram em tudo isso. Pensaram, olha, eu vou ter em algumas igrejas pessoas que precisam de um acesso maior, né, uma informação mais ampla, e outras que a criança precisa de informação mais reduzida. Por isso são 5 níveis, para dar possibilidade a todas as pessoas. Muito esclarecedor, irmã Miriam. Essa divisão por níveis mostra o quanto o ensino é pensado com sensibilidade e propósito, respeitando as necessidades de cada aluno. É mais uma prova de que o Senhor tem cuidado de tudo. Dessa forma, Miriam, nossa irmã Miriam, foi uma bênção tê-la conosco aqui neste momento tão especial. Suas palavras, não é, trouxeram compreensão, uma compreensão maravilhosa, uma direção para que todos que desejam tornar a escola bíblica mais acessível, não é, possa ter um melhor aprendizado. E antes de encerrarmos, gostaria de pedir que você, Miriam, deixe uma mensagem final para os professores, para os coordenadores, irmãos que estão se dedicando a este trabalho tão importante. Amém, irmã Leonice. Realmente, assim, quero deixar uma palavra para os pastores, professores, para toda a igreja, né, sobre essa questão da acessibilidade. O Senhor tem nos convocado para estar assistindo, acolhendo essas pessoas que têm chegado no nosso meio com barreiras. Que nós possamos, né, obedecer à voz do Senhor. Esse trabalho é para toda a igreja, não é apenas para um grupo. O Senhor vai nos capacitar para isso. Que nós possamos abraçar este trabalho. Quero dizer para os irmãos que eu tive uma grande experiência na minha infância. Eu tive a oportunidade de crescer nessa obra. E naquela época, eu tive uma professora que já tinha a direção do Senhor sobre a vida dela. Ela não tinha nenhum conhecimento técnico, científico, mas ela tinha o amor pelas almas. Ela tinha, né, essa vocação, esse desejo de realizar a obra. E na época eu tive uma experiência muito grande porque ela me incluiu. Ela me deu toda a condição de ter uma palavra acessível. E hoje eu posso estar aqui falando com os irmãos. Que os irmãos também possam ter esse olhar. Não precisamos de grandes capacitações, nós precisamos apenas de ouvir a voz do Senhor e de obedecer à sua vontade. Deixo para a meditação dos irmãos, Romanos 12, versículo 7, que fala assim: se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Nós fazemos a nossa parte, sempre buscando a direção do Espírito Santo sobre a nossa vida. E o Senhor vai operar, essas crianças vão ter condições, não só as crianças, adolescentes, jovens, idosos, vão ter condições de compreender a palavra do Senhor e de ter direito à vida eterna. A paz do Senhor Jesus. Muito obrigada, irmã Miriam, por sua participação e por compartilhar conosco seu conhecimento e experiência. E a todos que nos acompanham, nós queremos desejar, não é, que Deus continue capacitando para cada um de nós, para que possamos ser servos, né, sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Até a próxima edição da Acessibilidade em Ação. A paz do Senhor.